O papiro de Hind é considerado o mais precioso documento relativo aos conhecimentos matemáticos dos egípcios e data de aproximadamente 1650 a.C. Em forma de manual prático, contém uma coleção de 85 problemas de aritmética e geometria, em sua maioria envolvendo assuntos do cotidiano como o preço do pão e a armazenagem de grãos e trigo. Supõe-se que tenha sido destinado ao ensino dos funcionários do Estado e dos faraós. Seu nome se deve a um antiquário escocês, Alexander Henry Hind, que o comprou em 1808, no Egito. Após sua morte, 5 anos depois, o papiro foi adquirido pelo museu em Londres. Produtos notáveis. Definição. Os produtos notáveis são expressões algébricas utilizadas em muitos cálculos matemáticos, por exemplo, nas equações de primeiro e segundo grau. O termo notável refere-se à importância e notabilidade desses conceitos para a área de matemática. Relembrando termos importantes: quadrado elevado a 2, cubo elevado a 3, diferença, subtração, produto, multiplicação. O primeiro produto notável que nós vamos ver é o quadrado da soma de dois termos. Então, quando você tem dois termos somando e elevado ao quadrado, nós vamos ter uma regra direta para determinar esse produto da soma de dois termos. Então, será o quadrado do primeiro, que está indicado aqui nessa parte de destaque, mais duas vezes o primeiro, mais o quadrado do segundo termo. Por exemplo, nós temos a mais b ao quadrado. Então, usando a regra prática, ficaria assim: o quadrado do primeiro, que é o a, mais duas vezes o primeiro, vezes o segundo, mais o quadrado do segundo termo. A vezes a ao quadrado, 2 vezes a vezes b, 2ab. B vezes b, b ao quadrado. A mesma coisa se faz com outras letras, não tem diferença em relação à regra. Então, x mais y ao quadrado fica sendo x ao quadrado mais 2 vezes x, vezes o segundo elemento, que é y, mais o quadrado do segundo, que é y. Desenvolvendo um produto notável, x vezes x, x ao quadrado, 2 vezes x, 2x, vezes y, 2xy. E y vezes y, y ao quadrado. C mais D, mesma coisa, o quadrado do primeiro, mais duas vezes o primeiro, vezes o segundo termo, mais o quadrado do segundo termo. C vezes C, C ao quadrado, 2 vezes C vezes D, 2CD. D vezes D, D ao quadrado. S mais T ao quadrado, então o quadrado do primeiro, S ao quadrado, mais duas vezes o primeiro, vezes o segundo, mais o quadrado do segundo termo, que é t. S vezes S, S ao quadrado, 2 vezes S, 2S, 2S vezes T, 2ST. T vezes T, T ao quadrado. Então, pessoal, a demonstração geométrica do quadrado da soma vem da soma das áreas que compõem a figura. Então, você tem um quadrado maior, que é A vezes A. Lado A vale A ao quadrado, B vezes B, B ao quadrado. Aqui nós temos dois retângulos, A vezes B, AB, sendo 2 vai ficar 2AB. Assim, chegamos na fórmula que a gente está usando para qualquer questão que envolva a soma, o quadrado da soma de dois termos. Para encerrar, nós temos esses exemplos gerais. Então, usando a regra, o quadrado primeiro, x, mais duas vezes o primeiro, vezes o segundo, que é 3y, mais o quadrado segundo, que é 3y. Fazendo a regra, x vezes x, x ao quadrado, 2 vezes 3, 6, repete x, repete o y. 3y vezes 3y dá 9y ao quadrado. O b, você tem o 7x sendo o primeiro membro, 7x ao quadrado, mais 2 vezes o primeiro, vezes o segundo, que é 1, mais o quadrado do segundo termo, que é o 1. 7x vezes 7x dá 49x ao quadrado. 2 vezes 7, 14, 14 vezes 1, 14x. 1 vezes 1, 1. Aqui nós temos no item C o primeiro elemento a quinta, então vai ficar a elevado à quinta elevado ao quadrado, mais 2 vezes o primeiro, que é o a quinta, vezes o segundo, que é 2bc, mais o quadrado do segundo, que é 2bc ao quadrado. Potência de potência, conserva a base, multiplica os expoentes, 2 vezes 5, 10. Multiplicando os números, 2 vezes 2,
4. Aí repete as letras, são tipos diferentes, só repetir uma do lado do outro, multiplicando, tá? E aqui 2bc vezes 2bc vai ficar 4b ao quadrado, c ao quadrado. A potência vai para a parte literal e para o coeficiente também. Último exemplo, nós temos o primeiro elemento, x, então vai ficar x ao quadrado, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, que é 1/4, mais 1/4 elevado ao quadrado. X vezes x, x ao quadrado. Multiplicando os números de cima, vai ficar 2x. E repete 4 embaixo. 1 vezes 1, 1. 4 vezes 4, 16. Nesse caso já está certo por total, mas dá para a gente simplificar aqui por 2, para tornar irredutível essa fração. Então vai ficar x² mais x sobre 2 mais 1/16. Então vamos lá, pessoal. A gente vai ver agora o quadrado da diferença de dois termos. Então agora nós temos a diferença, a subtração de dois termos elevado ao quadrado. Tá? Então a regra geral vai ser o quadrado primeiro menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo mais o quadrado do segundo termo. Tá? Então sempre vai ser essa regra em relação à diferença, ao quadrado da diferença de dois termos. Então, usando a regra prática, então como ficaria a primeira situação aqui? Então o primeiro elemento é o a, então fica a elevado ao quadrado menos 2 vezes o primeiro, que é o a. O segundo elemento quem é? O b. E para terminar, a gente coloca o quê? O b elevado ao quadrado. Resolvendo isso aqui, a vezes a ao quadrado. 2 vezes a vezes b, 2ab, negativo. E para terminar, b vezes b, b ao quadrado. Mesma coisa para o próximo. Então, quem é o primeiro elemento agora aqui? Ó? X ao quadrado, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo termo, que é o y. Vamos lá, x vezes x, x ao quadrado, menos 2 vezes xy, fica 2xy, só multiplicar os valores aqui, e y vezes y ao quadrado. Penúltimo, quem é o primeiro elemento nesse caso? C. Então vai ficar c ao quadrado, menos 2 vezes o primeiro, vezes o segundo, mais o quadrado do segundo termo. Tá? C vezes C, C ao quadrado. 2 vezes C vezes D, menos 2CD. E D vezes D, D ao quadrado. E o último que nós vamos fazer aqui nesse primeiro exemplo, você tem o primeiro elemento sendo S, então vai ficar S ao quadrado, menos 2 vezes o primeiro, que é o S, vezes o segundo, que é quem? O T. E depois o segundo elevado ao quadrado. Vamos fazer a conta, S vezes S. S ao quadrado, 2 vezes ST, 2ST, e T vezes T, T ao quadrado. Então, pessoal, a demonstração geométrica do quadrado da diferença. Então, se você olhar aqui, o quadrado de lado A, ele retirou um pedacinho B. Só que quando você retira duas vezes isso aqui, ó, você vai retirar duas vezes essa parte aqui. Ó. Então, você tem que repor isso aqui porque você está tirando duas vezes. Por quê? Você vai retirar o retângulo, então por isso que é menos 2AB. E aí tem um quadradinho aqui que você está tirando duas vezes. Então você tem que repor ele, por isso que soma o b quadrado. Por isso que a regra é desse jeito que a gente aprendeu agora, que é o quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro, vezes o segundo, mais o quadrado do segundo termo. Tá? Para finalizar o último exemplo, utilizando a regra prática, resolva os quadrados das diferenças abaixo. Então, nesse caso, quem é o primeiro elemento aqui para a gente? O 7x, então ao quadrado, menos 2 vezes o primeiro, que é o 7x, vezes o segundo, que é quanto? 4. Aí, por último, você coloca quem? 4 elevado ao quadrado. 7x vezes 7x dá 49x ao quadrado. 2 vezes 7 vezes 4, vamos multiplicar os três valores primeiros numéricos, vai dar negativo, tá? E aí vai dar quanto? 56. E repete quem? X. 4 vezes 4, por último, 16. Aqui você já tem o trinômio, que é o resultado dessa operação que a gente fez no produto dotado. Agora o B, você tem o primeiro elemento quem? 6A, 6A ao quadrado, menos 2 vezes o primeiro, que é 6A, vezes o segundo, que é B, mais o quadrado do segundo elemento, que é B. 6A vezes 6A, 36A ao quadrado. 2 vezes 6 é 12, então fica menos 12, e repete as duas letras, o A e o B. E B vezes B, que é B ao quadrado, como resultado.
penúltimo, nós temos o primeiro elemento sendo x, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo é xy, tá? Mais o quadrado do segundo elemento, que é o xy. Aqui, pessoal, tomar muito cuidado, principalmente na parte do central desse trinômio. Primeiro nós vamos fazer x vezes x, dá x ao quadrado. Agora, quando a gente multiplica 2x, 2 vezes x vezes xy, vai ficar como? 2x quadrado y, porque somos expoentes do x, conserva a base, somos expoentes. Xy vezes xy, x ao quadrado, y ao quadrado. Tá? Os dois recebem a potência. O último envolve fração. O primeiro elemento é p sobre 5 ao quadrado, menos 2 vezes o primeiro, que é p sobre 5, vezes o segundo, que é 3h. Tá? Aí você põe a soma do segundo elevado ao quadrado, 3h ao quadrado. P vezes p, p ao quadrado, embaixo 5 vezes 5, 25. Multiplicando os três valores aqui que a gente tem, os três fatores na parte superior, 2 vezes 3, 6. Aí você repete as letras, a letra P e a letra H. E embaixo, copia quem? O 5, só tem ele lá embaixo. 3H vezes 3H vai dar 9H ao quadrado. Bom, aí a gente teve então a regra prática ao quadrado da diferença de dois termos, tá? Que é o segundo. Olha aqui pra cá, tá? As 3 vezes eu já olhei pra você, não olha pra cá, tá? Vira pra frente um pouquinho, concentra aí. Você já tem você é um pouquinho mais difícil de entender as coisas, então tem que entender aí, tá? Você não tem tanta facilidade. Vamos lá. Pessoal, terceira regra de produtos notáveis, o produto da soma pela diferença de dois termos. Então, toda vez que você tem a soma, produto da soma pela diferença de dois termos, você pega o quadrado do segundo, tá? Menos o quadrado do segundo elemento. Então, nós vamos aplicar essa regra agora de produto notável referente à terceira regra de produtos notáveis. Então, de caso geral, aqui a gente tem o quadrado primeiro menos o quadrado segundo. Por exemplo, A mais B vezes A menos B. Você pega o primeiro ao quadrado, que é o A, menos o quadrado segundo, que é o B. A vezes A dá A ao quadrado, B vezes B, B ao quadrado. Está feito o desenvolvimento desse produto notável. X mais Y vezes X menos Y. O quadrado primeiro, X, menos o quadrado segundo, que é Y. Fica X ao quadrado, menos Y ao quadrado. C mais D vezes C menos D. Então fica o quadrado primeiro, que é C, menos o quadrado segundo, que é D. Então fica C ao quadrado, menos D ao quadrado. S mais T vezes S menos T. Quadrado primeiro, então é S ao quadrado, menos T ao quadrado. Fica S ao quadrado, menos T ao quadrado. A demonstração geométrica do quadrado da diferença. A demonstração geométrica do quadrado da soma pela diferença de dois termos seria calculada a área do retângulo ao lado. Então você tem a área do retângulo sendo base vezes altura. Então esse segmento da base é A mais B e a altura A menos B. Então por esse motivo que a gente coloca sendo a fórmula A ao quadrado menos B ao quadrado. Utilizando a regra prática, resolva os produtos das somas pela diferença abaixo. Então, o primeiro ao quadrado, no caso aqui 3A ao quadrado, menos o quadrado segundo, que é x. 3A vezes 3A dá 9A ao quadrado, menos x vezes x, x ao quadrado. X mais 5P vezes x menos 5P. Então, o quadrado primeiro, x ao quadrado, menos o quadrado segundo, 5P. X vezes x, x ao quadrado. 5 vezes 5, 25. P vezes P, P ao quadrado. Então, x ao quadrado menos 25P ao quadrado. 10 menos AB à quarta, vezes 10 mais AB à quarta. Então, o quadrado primeiro. Então, 10 elevado ao quadrado. Menos o AB à quarta elevado ao quadrado. 10 vezes 10, 100. Menos potência de potência, conserva a base, multiplica os expoentes, então vai ficar A elevado ao quadrado e B elevado à oitava. 2 vezes 4, 8. Último exemplo, 3C sobre 5 mais B ao cubo, vezes 3C sobre 5 vezes, menos B ao cubo. Então, quadrado primeiro, então 3C sobre 5 elevado ao quadrado, menos B ao cubo elevado ao quadrado.
Então, fazendo a potência do primeiro elemento, então 3c vezes 3c dá 9c ao quadrado, 5 vezes 5 embaixo, 25, menos potência de potência, conserva a base e multiplica os expoentes, 2 vezes 3, 6. Então, pessoal, nós vamos ver agora o produto notável do cubo da soma de dois termos. Então, A mais B elevado ao cubo. Para compreender a regularidade do cubo da soma de dois termos, vamos desenvolvê-lo utilizando as propriedades das potências. Então, nós temos aqui o primeiro elemento, que é A mais B elevado ao cubo, e aí nós temos as seguintes propriedades aplicáveis. Propriedade de potência, quadrado da soma, multiplicação de polinômios, redução de termos semelhantes e o resultado do cubo da soma. Fazendo toda essa operação matemática aqui, ó, que a gente está vendo aqui, a gente encontra essa expressão. A gente vai achar a resposta direta a partir daqui, utilizando essa expressão sem precisar fazer todos esses procedimentos. O cubo da diferença de dois termos, A menos B elevado ao cubo, é a mesma situação, só que você tem que tomar cuidado pela questão dos sinais, que vai alternar com positivo e negativo até chegar no último elemento. Tá? Então, o primeiro aqui é positivo, o segundo é negativo, depois positivo e por último aqui negativo. E aí as propriedades são as mesmas para encontrar essa expressão equivalente, para não ter necessidade de fazer todos os cálculos usando todas essas propriedades. Utilizando a regra prática, desenvolva os cubos das somas ou diferenças abaixo. Então, primeiro aqui a gente tem o primeiro elemento, que é o A, então vai ficar A elevado ao cubo, mais 3 vezes o primeiro ao quadrado, que é o A ao quadrado, vezes o segundo, que é o B, mais 3 vezes o primeiro, que é o A, vezes o segundo, que é o B ao cubo, B ao quadrado, mais o último elemento elevado ao cubo, que é o B elevado ao cubo. Então, desenvolvendo isso aqui, vai ficar A ao cubo. Aqui vai ficar 3A quadrado B. Aqui vai ficar 3AB quadrado. E B vezes B vezes B, B ao cubo. Agora nós temos uma expressão A menos 2 ao cubo. Então, agora a gente tem que tomar cuidado que os sinais vão alternar, né? Então, o primeiro é positivo, então vai ficar A ao cubo, menos 3 vezes o primeiro, que é o A, vezes o segundo, o A ao quadrado, que é o primeiro elemento, vezes o segundo, que é o 2, tá? Aí depois, mais 3 vezes o primeiro, que é o A, vezes o segundo ao quadrado, que é o 2, mais o cubo do segundo elemento. Menos, aliás, que agora é negativo, né? Então a gente está alternando aqui, menos 2 elevado ao cubo. Agora vamos fazer as operações, A vezes A vezes A ao cubo. Aqui você já pode fazer a multiplicação dos números, 3 vezes 2, 6. Aí repete o A quadrado. Aqui você faz a potência do 2. 2 vezes 2 é 4, 3 vezes 4 é 12. Aí repete a letra A. Aqui é negativo, menos 2 vezes 2 vezes 2 é 8. Então, a gente simplifica bastante o cálculo em relação aos procedimentos feitos passo a passo. Item C também é uma diferença de dois elementos elevado ao cubo. Então, o cubo do primeiro. Então, vai ficar x elevado ao cubo. Aí, menos 3 vezes o primeiro ao quadrado. Vezes o segundo, que é 4. Mais 3 vezes o primeiro elemento, que é x. Vezes o segundo, que é 4 ao quadrado. Por último, menos 4 elevado ao cubo. Montamos aqui o produto notável, x vezes x vezes x, x ao cubo. 3 vezes 4, 12. Aí repete o x quadrado. 4 vezes 4, aqui no caso vai dar quanto? 4 vezes 4, 16. Aí você faz 3 vezes 16, que vai dar 48. Aí não esquecendo de pôr o x do lado, que está no primeiro elemento. E 4 vezes 4 vezes 4, 64. Está pronto aí o produto notável. D, o primeiro elevado ao cubo, então fica x elevado ao cubo. Agora é soma, então vai ficar tudo positivo, né? 3 vezes o primeiro elemento, que é o x. O segundo elemento, o x elevado ao quadrado. O segundo elemento é 2y ao quadrado, não esquecendo do quadrado do y. Agora, mais 3 vezes o primeiro, que é x, vezes o segundo ao quadrado. 2y ao quadrado elevado a 2, mais 2y ao quadrado elevado ao cubo. Desenvolvendo esse produto notável, x vezes x vezes x, x ao cubo. X vezes x dá x ao quadrado, 3 vezes 2 é 6, então vai ficar 6x quadrado, y quadrado. Agora aqui, 2 vezes 2,
da potência do segundo elemento dá 4. 3 vezes 4, 12. Aí você repete o x. Agora, potência de potência. Conserva a base e multiplica os expoentes. 2 vezes 2, 4. Aqui você faz 2 vezes 2 vezes 2, que dá 8. E potência de potência, conserva a base e multiplica os expoentes. 3 vezes 2, 6. Então está aí pronto o desenvolvimento desse produto notável. Item E, você tem uma soma também. Então o cubo do primeiro. Então vai ficar 2a ao cubo elevado ao cubo. É soma, então é tudo positivo. 3 vezes o primeiro ao quadrado. 3a cubo elevado ao quadrado vezes o y, que é o segundo elemento. Mais 3 vezes o primeiro, 2a ao cubo, vezes o segundo, que é o y elevado ao quadrado, mais o cubo do segundo, que é o y elevado ao cubo. Aí, desenvolvendo o produto notável, vai ficar 2 vezes 2 vezes 2, 8. Potência de potência, conserva a base e multiplica os expoentes. 3 vezes 3, 9. Aqui você desenvolve primeiro do número, 2 vezes 2 é 4, 3 vezes 4, 12. Potência de potência, 2 vezes 3, 6. E repete o y. Aqui você faz 3 vezes 2, 6. Aí você já repete o a. E y vezes y ao quadrado. Y vezes y vezes y ao cubo. Para encerrar, exemplos gerais. Aí vamos analisar 3 exemplos gerais para a gente fechar o conteúdo de produtos notáveis. A respeito dos produtos notáveis, assinale a alternativa correta. Aí ele deu 5 alternativas. Esse aqui a gente já sabe que é a soma o quadrado da soma de dois termos, então é o quadrado do primeiro, 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Então é falsa a primeira. Essa aqui também é falsa, que teria que ter 2 vezes o primeiro vezes o segundo. Essa também é falsa. Então a única sentença verdadeira, que é o quadrado do primeiro, 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais os quadrados do segundo elemento, é a alternativa E. A diferença entre o quadrado e a soma do quadrado da diferença de dois números reais é igual a... Então ele deixou bem claro, né? A diferença entre o quadrado da soma. Então vamos colocar qualquer letra aqui, pode ser a mais b, x mais y, né? E ele deixou bem claro que é a diferença entre o quadrado da soma e o quadrado da diferença. Então vamos lá. A mais b ao quadrado menos a diferença, que é a menos b ao quadrado. Como que a gente monta a regra mesmo? O quadrado do primeiro, né? Então vamos colocar entre parênteses aqui o primeiro fator. 2 vezes o primeiro vezes o segundo, 2ab, mais o quadrado do segundo, que é b quadrado. Menos, agora vamos montar o segundo. O quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo elemento. Já montamos aí a situação. Aí quando é negativo fora do parênteses, troca todos os sinais. Então vai ficar a quadrado mais 2ab, só estou copiando o primeiro que não tem nada na frente. O a quadrado é positivo, ele vira o quê? Negativo. Esse menos 2ab é negativo, ele vira o quê? Positivo. E esse b que é positivo, ele vira negativo. Agora você cancela os termos com sinais opostos. Posso cancelar esse com esse, posso cancelar esse com esse, sobrou quem? O 2ab. 2ab mais 2ab, 4ab. Então é o quádruplo do produto dos números. Então, alternativa E. 3. Considere a seguinte sentença, né? A sentença a seguir, da questão da PUC Campinas. Então, ele só pediu para a gente analisar qual que é verdadeira aqui. A primeira é o quadrado do primeiro, 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Se você desenvolver esse produto notável, não dá isso aqui, é falso. Tá? De imediato aqui. Agora aqui, se você desenvolver esse produto notável, essa distributiva, então fazendo a conta aqui, 5x vezes y dá 5xy, tá aqui. 5x vezes 3m vai ficar 5 vezes 3 é 15, 15xm, que é esse elemento aqui. Agora você distribui o segundo, 3e vezes y, 3ey, tá certo? E 3e vezes 3m, 3 vezes 3 é 9, 9m. Então essa sentença aqui é verdadeira. Esse aqui é um produto notável, é o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Você pode fazer como? Então, 9x ao cubo elevado ao quadrado menos o segundo, que é quem? 7a à quarta elevado à segunda potência. 9 vezes 9, 81. 3 vezes 2, 6. 7 vezes 7, 49.
e 2 vezes 4, 8. Então, essa sentença é verdadeira também. Então, a verdadeira é a 2 e a 3. Tá aí, pessoal, produtos notáveis.